destaque no Panorama CBN. STF pode decidir hoje se jogo do bicho, bingo e caça-níqueis seguem ilegais. STJ julga punição a ministro Marco Buzzi por acusação de assédio. Em meio à crise diplomática, Lula diz a aliados que vai procurar Trump. Banco Central reduz Selic para 14% ao ano, menor nível desde março de 2025. Ciclone deve se formar e levar ventos acima de 100 km por hora ao sul e sudeste. Rio Grande do Sul tem risco de tornado. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 6 de agosto de 2026. E eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. A data repetida para ficar bem frisada, né? Vamos juntos! O Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento para decidir se mantém a criminalização dos jogos de azar, como o bingo, o jogo do bicho e as máquinas caça-níqueis. O julgamento foi suspenso ontem, depois do início do voto do relator, ministro Luiz Fux. Os ministros analisam o recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisões da Justiça do Estado que deixaram de aplicar a contravenção penal em casos de exploração de jogos de azar. A análise do recurso possui repercussão geral e vai impactar cerca de 2.700 ações paralisadas na Justiça. O relator Luiz Fux indicou voto favorável à manutenção da punição criminal. Na manifestação, ele destacou que a exploração dessas atividades está vinculada à alta criminalidade e ao crime organizado. A Procuradoria-Geral da República também defendeu a constitucionalidade do artigo da Lei de Contravenções Penais. O procurador-geral, Paulo Gonet, sustentou que a proibição protege a economia popular, a saúde mental dos apostadores e o ambiente familiar, e reiterou que qualquer eventual legalização cabe exclusivamente ao Congresso Nacional. A controvérsia chegou à Suprema Corte após decisões de juizados especiais gaúchos que afastaram as punições por entenderem que a proibição violava os princípios da livre iniciativa. Agora, no STF, caso a maioria dos ministros confirme a validade da norma de 1941, a exploração sem autorização continuará sujeita a penas de prisão simples e multa. E o Superior Tribunal de Justiça deve decidir nesta quinta-feira se o ministro Marco Buzzi deve ser punido ou não pelas acusações de assédio e importunação sexual contra 2 mulheres, além de injúria. A Procuradoria-Geral da República defendeu a punição de Buzzi, mas com aposentadoria obrigatória, o que permitiria receber salário proporcional. Em mais de 50 páginas, a PGR aponta que as vítimas apresentaram relatos firmes, coerentes e convergentes com as provas do processo. Ao longo de todo o caso, Buzzi negou as acusações. A defesa questiona os depoimentos das vítimas, fala que quem é a vítima é o ministro, de um conluio e fofoca de gabinete, e até apresentou um laudo de disfunção erétil. 4 ministros do STJ disseram de forma reservada ao G1 que acreditam numa punição severa para o ministro. Bom, para Buzzi ser absolvido ou punido, são necessários 17 votos. Não há impedimento para que algum magistrado peça vista, ou seja, mais prazo para analisar o caso. Isso pode acontecer. E se o ministro for sancionado, a defesa pode recorrer ao Supremo. Repercute muito nos últimos dias o caso do ator Marco Furlan, de 48 anos, que foi preso em flagrante por estuprar uma criança de 5 anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Não sei se você viu essa história terrível. Segundo o boletim de ocorrência da polícia, no momento em que estava sendo violentada, a criança chorou, e isso chamou a atenção das pessoas que estavam presentes numa festa.
E aí, avisada, a mãe foi até o cômodo, acompanhada de outras testemunhas, e fez o flagrante. E aí tentaram agredir, né, esse monstro. Ele foi trancado no cômodo da casa até a chegada dos policiais. A versão dele, pasme, é de que ele estava sob efeito de bebida alcoólica e que confundiu a criança com a namorada. Bom, ele está preso e a Justiça de São Paulo converteu em prisão preventiva já. Vamos seguir em frente. E agora eu te conto que o presidente Lula disse que vai tentar conversar com o líder americano Donald Trump na próxima semana, em meio à crise diplomática com os Estados Unidos. Ele falou isso num encontro no Palácio do Alvorada para oficializar o apoio da Federação PSOL e Rede à candidatura dele à reeleição. Lula quer defender uma mediação direta entre os líderes das grandes potências para o fim da guerra na Ucrânia. O movimento acontece após diálogos recentes de Lula com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, sobre o conflito. Aí, mais cedo ontem, numa entrevista ao canal Meteoro Brasil, o presidente já tinha falado sobre a iniciativa, ao criticar a falta de ação do Conselho de Segurança da ONU diante das guerras. Semana passada eu liguei para o Xi Jinping para falar da necessidade do Conselho de Segurança se reunir. Ontem eu falei com o meu amigo Putin para ele se reunir. Vou falar com o Trump também. De que precisam 5 pessoas, 5. Se reúnam, tomam café, uísque, vinho, qualquer coisa. Sabe? E se reúnam para decidir o que vai fazer com o mundo. Porque a guerra da Ucrânia, que era para acabar logo, já está há 5 anos. Os Estados Unidos matou o Khamenei achando que tinha ganho a guerra. A guerra mal tinha começado. Agora, todos nós somos vítimas do cerco do petróleo no Estreito de Hormuz. Bom, nesse contexto aí de diálogo internacional, Lula reiterou a preocupação com o risco de interferência da administração americana no processo político do Brasil. Na entrevista, ele falou que a decisão dos Estados Unidos de revogar o visto da embaixadora brasileira em Washington é uma tentativa de interferência nas eleições. Ele tomou essa atitude que eu acho uma atitude irresponsável, impensada, né? Para um país que tem 203 anos de diplomacia, de relação diplomática, é desnecessário. E não dá para ninguém imaginar que vai derrotar o Brasil com mentira. Não dá para ninguém pensar que vai se intrometer de fora aqui para disputar as eleições. Se eles quiserem fazer no outro país, que façam. Aqui no Brasil, não vão fazer. O governo brasileiro decidiu que não vai acelerar a concessão do aval diplomático ao indicado pelo presidente Donald Trump para assumir a embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Daniel Pérez. Fontes do Palácio do Planalto e do Itamaraty dizem que apressar a análise do pedido no momento significaria ceder a uma chantagem do Departamento de Estado americano. A diplomacia brasileira também decidiu manter a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti no comando da representação em Washington, mesmo após o cancelamento do visto dela pelas autoridades americanas. A Associação Americana do Serviço Exterior informou que 106 dos 195 postos de embaixador dos Estados Unidos estão vagos. Do total, 35 já têm nomes indicados, mas aguardam a conclusão do credenciamento. Em relação, rapidinho aqui, à crise diplomática com a Argentina, né, só para não perder de perspectiva, o chanceler Pablo Quirino declarou que o governo vizinho não fará retaliações à decisão do Brasil de rebaixar o nível das relações diplomáticas bilaterais. Em entrevista à rede argentina NET TV, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reforçou que a decisão de convocar um embaixador brasileiro em Buenos Aires ocorreu em resposta aos sucessivos ataques do presidente Javier Milei ao presidente Lula. Agora vamos de eleições. Os políticos escolhidos pelos partidos para concorrer nas eleições de outubro têm até o dia 15 para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Com o fim do prazo das convenções partidárias ontem, foram confirmados 12 candidatos à presidência da República. E, pela primeira vez desde 2002, a eleição presidencial não vai ter mulheres nas chapas presidenciais competitivas. O presidente Lula terá o apoio de 6 partidos e o maior tempo na propaganda eleitoral na TV e no rádio, que começa dia 16.
Flávio Bolsonaro tentou fechar alianças com os partidos do Centrão, mas não conseguiu e vai ter uma chapa puro sangue, como a maioria dos candidatos. O candidato do PL terá como companheiro de chapa o deputado Alfredo Gaspar, que é do PL também. Ele foi relator da CPMI do INSS e teve o nome impulsionado pelas investigações contra Lulinha. Durante os trabalhos da comissão, ele chegou a pedir a prisão do filho do presidente. Ao se manifestar ontem, até sobre a pouca presença feminina, Alfredo Gaspar citou as mulheres aliadas de outros partidos, que foram cotadas para vice, mas acabaram fora pela falta de alianças. O Brasil estaria muito melhor servido com as senhoras, mas quis Deus e o destino que este momento trouxesse um soldado do Nordeste. Alguém que tem boa fé, sabe o tamanho da responsabilidade. Terei lealdade e gratidão. Terei a coragem de enfrentarmos juntos, presidente Flávio, a corrupção, o crime organizado. É isso. Bom, entre os 5 candidatos mais bem posicionados nas pesquisas, Romeu Zema do Novo e Renan Santos do Missão não terão direito à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, porque os partidos não cumprem a cláusula de desempenho. Ontem, Renan participou da sabatina na Globo News e no G1, conduzida pelas jornalistas Andréa Sadi e Natuzaneri. O candidato disse, entre muitas coisas, que se for eleito, não vai cumprir as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que ele considerar ilegais. Se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão ilegal, decisão ilegal não se cumpre. Mas ele é o guardião da Constituição, não é é o senhor que decide o que é legal? Não, ele está rompendo a Constituição. Então vou dizer que é o Alexandre de Moraes que vai decidir isso. Ou é um ministro que vai monocraticamente, sem passar pelo processo legislativo, definir se algo que teve o processo legislativo válido ou não. Não é errado isso. A gente está vivendo num país doente. Mas o senhor vai entrar no Supremo, o senhor está criticando agora? Dizendo... Sim, porque eu sou um democrata, Sadi. Mas o Supremo é o guardião dessa Constituição. O que garante... Depende. E se ele não cumprir a Constituição? O que garante que qualquer governante possa rotular o que é ilegal ou não? Não é rotular, existe o texto da lei. Então, lógico que eu vou discutir junto ao STF. Eu não vou cumprir imediatamente uma decisão que é ilegal. Eu não vou cumprir. Hoje, G1 e Globo News realizam entrevista com o candidato pelo Partido Novo, Romeu Zema. A sabatina é transmitida ao vivo do estúdio da Globo News, no Rio de Janeiro. E uma passada rápida aqui na pesquisa Quest, para ficar todo mundo na mesma página. Ela foi divulgada ontem, Leandro Gouveia falou no Panorama da Noite também. Ela apontou uma leve recuperação do candidato Flávio Bolsonaro na disputa direta com o presidente Lula. O levantamento também apontou um estreitamento da liderança do presidente em relação aos outros candidatos. No segundo turno, Lula oscilou de 45% para 44% em relação ao levantamento de julho. Flávio Bolsonaro passou de 37% para 39% das intenções de voto. O CEO da Quest, Felipe Nunes, destacou o que contribuiu para a recuperação de Flávio. A recuperação está concentrada no que eu chamei de organização da direita. É como se tivesse havido ali um novo movimento que colocou eleitores que estavam desanimados, preocupados, achando que a eleição já podia estar perdida e que agora voltam com força a Flávio Bolsonaro. O principal fator que explica isso foi o que aconteceu entre ele e a madrasta. Os dois fizeram as pazes publicamente. Para 53% dos independentes, as pazes entre os dois foi um evento positivo. Para 88% da direita foi positivo e para 90% do bolsonarista foi positivo. No cenário entre Lula e Ronaldo Caiado, Lula manteve os 45% da pesquisa anterior e o candidato do PSD passou de 36% para 37%. Contra Romeu Zema, Lula oscilou de 45% para 46% das intenções de voto. O candidato do Novo perdeu 1 ponto e aparece com 34%. Na disputa contra Renan Santos, Lula repetiu os 45% que obteve em julho. O candidato do Missão oscilou de 33% para 35%. A vantagem de Lula caiu de 20 pontos em abril para 10 pontos agora. O levantamento mostra uma melhora de Flávio Bolsonaro entre os independentes, subindo nesse grupo de 27% para 30%, enquanto Lula caiu de 40% para 33% no segundo turno. O senador do PL melhorou também entre a direita não bolsonarista, subiu de 74% para 81% nesse eleitorado. Por outro lado,
Ações do governo, como o Desenrola e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, tiveram queda na avaliação por parte do eleitor. Mudando de assunto agora, eu te conto que o governo federal vai publicar nos próximos dias uma nova portaria com restrições técnicas para o funcionamento das bets. O texto elaborado pela Secretaria de Apostas Esportivas exige a implementação de um intervalo mínimo de 5 segundos entre cada palpite, isso para desencorajar decisões compulsivas. A regulamentação proíbe o uso do modo de apostas automáticas, o emprego dos cronômetros e a exibição de recursos visuais e sonoros festivos, como o barulho de moedas caindo. Além disso, as empresas não poderão pré-selecionar valores de depósito, nem dificultar ou criar barreiras promocionais para o saque dos saldos pelos usuários. As novas normas visam complementar as restrições de publicidade adotadas recentemente pelo Ministério da Fazenda para coibir a dependência e o endividamento. O pacote também veta a divulgação de rankings de maiores ganhadores e de conteúdos que sugiram erroneamente que as apostas dependem de habilidade técnica ou estudo. Vamos seguir aqui falando de economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, fixando a Selic em 14% ao ano. A decisão foi unânime e confirmou as expectativas do mercado financeiro, marcando o 4º corte consecutivo no ciclo de alívio monetário. Com a nova queda, a taxa Selic atinge o menor patamar desde março de 2025. No comunicado oficial, o colegiado destacou que o ajuste é compatível com a convergência da inflação para perto da meta, além de atuar para suavizar as oscilações da atividade econômica e incentivar o emprego. O Banco Central enfatizou, contudo, a necessidade de manter uma postura de serenidade e cautela na condução da política monetária. O Copom não deu sinalizações sobre a próxima reunião, em setembro, e reforçou que a extensão total do ciclo dependerá da evolução dos dados econômicos. A autoridade monetária apontou a permanência de um ambiente externo incerto, influenciado pelas tensões no Oriente Médio e pelas dúvidas sobre a trajetória de juros nas principais economias globais. O comitê informou que segue acompanhando como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. Tem mais uma bem importante para hoje, hein? A Polícia Federal vai anunciar as conclusões do inquérito sobre o acidente com o avião da Voipaz, aquele que matou 62 pessoas há quase 2 anos. Segundo a TV Globo, o chefe dos pilotos na época do acidente, Rafael Jimenez Rodrigues, deve ser indiciado. O laudo final da Polícia Federal concluiu que a tripulação conhecia falhas no sistema de degelo da aeronave. No voo anterior ao acidente, já com tripulantes que morreram na tragédia, o alerta de falha do sistema de degelo na asa direita tocou 8 vezes. Segundo a perícia da Polícia Federal, a causa do acidente foi a perda de controle em voo decorrente do acúmulo de gelo na aeronave, da inoperância do sistema pneumático de degelo e da não execução adequada de 5 procedimentos por parte dos pilotos. Vamos voltar a falar de política agora? Para eu te contar que o presidente Lula se reuniu com o senador Davi Alcolumbre numa espécie de reencontro, né? Isso aconteceu num jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, do STF. E o fim da escala de trabalho 6x1 foi um dos temas de conversas. Eventuais discussões sobre o tema devem ficar para depois das eleições de outubro. O encontro, revelado pela colunista Bela Megali, do Globo, foi mediado por Moraes e pelo ministro Cristiano Zanin. O principal objetivo foi promover uma reaproximação entre Lula e Alcolumbre. Eles estavam sem conversar desde a rejeição pelo Senado da indicação do então advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo.
Bom, nos bastidores, a avaliação é de que o encontro serviu para aparar as arestas entre os dois e restabelecer o diálogo institucional. A conversa transcorreu em tom amistoso e buscou reduzir o desgaste político acumulado desde a votação que barrou o nome de Messias. Agora a previsão do tempo. E com um alerta bem importante, tem um ciclone extratropical em rápida intensificação se formando e ele pode provocar temporais e ventos fortes em parte do Brasil a partir de hoje. Os maiores impactos são esperados no sul, mas os efeitos também devem alcançar áreas do sudeste e do centro-oeste, com rajadas que podem passar dos 100 km por hora em alguns pontos. O ciclone deve se organizar sobre o Oceano Atlântico, perto da costa do Rio Grande do Sul. E mesmo sem passar diretamente sobre o continente, a circulação do sistema e a frente fria ligada a ele vão espalhar nuvens carregadas, chuva forte e ventania por vários estados. Caso a pressão no centro do sistema caia de forma muito acentuada em menos de 24 horas, ele poderá ser classificado como um ciclone-bomba. Bom, hoje é o período mais preocupante para a chuva no sul. O Rio Grande do Sul deve ser o estado mais atingido, com temporais em praticamente todas as regiões. Possibilidade de granizo também e rajadas que podem alcançar entre 90 e 110 quilômetros. Isso é bem forte, tá? Bem forte mesmo. Há até risco de tornado, principalmente no oeste e na região das Missões. A Climatempo prevê que temporais atinjam 3 estados do sul e cheguem também a São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. No sudeste, São Paulo deve ser o primeiro estado a sentir os efeitos, com chuva. No Rio de Janeiro, o tempo começa quente, com poucas nuvens, mas tem chuva no decorrer da tarde. O centro-sul do estado, a Costa Verde e a região serrana devem ter condições mais preocupantes entre a noite de hoje e amanhã. Nessas áreas, o vento pode superar os 100 km por hora, principalmente em regiões elevadas, trechos do litoral e pontos próximos ao mar. O vento também pode atingir o Espírito Santo e com chuva mais fraca e isolada. Agora o noticiário internacional. Reportagem do Globo está falando sobre a guerra no leste europeu e explicando que o conflito entre Rússia e Ucrânia é, na prática, 2 guerras em uma só. Uma delas travada por soldados de infantaria e operadores de drones escondidos ao longo dos cerca de 1.300 quilômetros da linha de frente. A Rússia continua tentando conquistar território ucraniano e a Ucrânia segue defendendo o território com um exército numericamente inferior. A outra guerra ocorre em ondas pelo céu. Ela tem como alvo cidades e instalações militares distantes, em ambos os países, muitas vezes durante a noite, e tornou-se cada vez mais letal, tanto para ucranianos quanto para os russos. E cerca de 1.100 menores de idade desacompanhados que chegaram a Ceuta, na Espanha, durante o fluxo migratório vindo de Marrocos, ainda permanecem no país. De acordo com o governo local, estão sendo adotadas medidas para transferir crianças e adolescentes para outras regiões. Alguns estão alojados em acomodações improvisadas, como armazéns, enquanto outros dormem nas ruas. Esse caso também está chamando muita atenção. Uma enfermeira do Alasca, nos Estados Unidos, trava uma batalha judicial após se recusar a interromper a gestação de um bebê, do qual é barriga de aluguel. Esse bebê foi diagnosticado com cardiopatia congênita. Ela está grávida de 35 semanas e tenta garantir que a criança seja submetida a uma cirurgia logo após o nascimento. Os pais biológicos, um casal da Califórnia, buscam, na justiça, manter os direitos parentais. A Suprema Corte do Alasca decidiu recentemente que um tribunal da Califórnia poderá definir onde ocorrerá o parto e qual equipe médica atenderá o bebê. Decisão da qual a mulher, a grávida, está recorrendo. Agora o futebol.
Hoje serão disputadas as últimas 2 vagas nas quartas de final da Copa do Brasil. Às 8h, o Vitória enfrenta o Atlético Paranaense e o Corinthians pega o Internacional. Nos jogos de ida, o Atlético venceu o time baiano por 2-0, mesmo placar da vitória do Inter sobre o Corinthians. Ontem o Palmeiras perdeu para o Fortaleza por 3-2, mas se classificou por causa da vantagem no primeiro jogo. Também avançaram o Cruzeiro, que venceu a Chapecoense por 2-0, o Grêmio, que derrotou o Mirassol por 1-0, e o Vasco, que ganhou do Fluminense por 3-1. E o tenista João Fonseca venceu o grego Stefano Tsitsipas na estreia do Master 1000 de Montreal, no Canadá. Amanhã o brasileiro vai enfrentar o norueguês Casper Ruud. E eu vou me despedindo de você, junto com o nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Lembrando do Panorama CBN da noite também com Leandro Gouveia, para você ouvir as 2 edições, tá? E vou me despedindo não sem antes retomar aqui o nosso pedido tradicional, para você sextar amanhã com a gente com música, né? Para você que não sabe, na reta final do Panorama de Sexta, a gente costuma colocar aqui música. Então, sempre contando com a sua colaboração. Manda lá no Instagram, biancasantos.bia, ou então por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Vou dar uma passada também nos comentários do Spotify, na caixinha de comentários do Spotify, tá bom? Um beijo, tchau, até amanhã.